Capítulo 1. A voz da loteria era sempre à meia-noite. Sempre quando a cidade dormia e o desejo despertava. A loteria do amor surgia nas paredes, nos sonhos, nos espelhos, embaçados dos quartos solitários. Ninguém sabia quem a organizava, nem como os convites eram entregues, mas sabiam do prêmio. Um frasco com um líquido dourado, único no mundo, capaz de enfeitiçar o coração de qualquer um. O sussurro vinha junto do convite. Quem beber, amará. Quem for alvo, amará também. Mas pagará o preço. E nesta edição havia regras novas. Só haveria um vencedor. E qualquer coisa seria permitida para conquistar o prêmio. Mentiras, sedução, traição, morte. O narrador observava tudo das sombras. Seus olhos não piscavam. Seu sorriso, torcido. Ele não narrava apenas a história. Ele a moldava, soprando verdades e dúvidas nos ouvidos dos jogadores. Seu prazer era o caos. E este ano, ele sentia. O amor seria o veneno mais doce. Na tela escura da noite, os nomes começaram a ser traçados. Cada desejo, cada pecado escondido era um bilhete premiado em potencial. O narrador gargalhava sozinho enquanto arranhava na madeira. Que comece o jogo. Capítulo 2. O Triângulo Partido. Dorian e Ezra eram opostos complementares. Um era fogo, o outro, gelo. Um era arte, o outro, razão. Mas ambos queriam Helena, a mulher de olhos tristes e corpo de pecado. Dorian a queria desde que a viu dançar descalça na fonte da praça. Os cabelos encharcados de chuva e um sorriso que desafiava o mundo. Ezra desejava desde que a ouviu chorar sozinha no corredor da universidade. Ele a seguiu naquela noite e a viu desabar sob um poste de luz, tão quebrada quanto bela. Helena não era inocente, mas tampouco cruel. Carregava o cansaço de quem já amou e foi rasgada por isso, mas gostava da atenção dividida. Alimentava os dois, um beijo aqui, uma promessa ali, não por maldade, mas por sobrevivência. Seu coração partido tentava encontrar abrigo onde houvesse calor. Dorian oferecia paixão bruta. Ezra, uma ternura dolorosa. E ela, confusa, bebia dos dois como se fossem vinho. Mas quando a carta da loteria chegou, foi como um chamado ao sacrifício. Ambos juraram que fariam qualquer coisa para vencê-la, até mesmo se destruir. E Helena, ela sorriu de canto, como se finalmente tivesse uma escolha. Capítulo 3. Desejos cruzados. Camille e Siena eram amigas desde sempre. Compartilhavam segredos, roupas, cigarros, camas. Mas agora, ambas queriam o mesmo homem, Adam, o belo e misterioso Adam, namorado de Camille. Siena sorria, fingia, disfarçava. Mas em seus sonhos, Adam a tomava com força contra a parede. Nos corredores da faculdade, ela o olhava como quem deseja devorar. Em cada abraço demorado, cada olhar que durava um segundo a mais, o desejo latejava. Camille percebia, fingia não ver, mas seu instinto sussurrava a traição. Certa noite, depois de uma festa onde todos beberam demais, Siena invadiu o quarto de hóspedes, onde Adam dormia sozinho. Ficou parada na porta, nua, apenas a sombra do luar cobrindo seu corpo. Ele acordou, a olhou e não disse nada, mas seus olhos queimaram. Camille assistiu de longe. No escuro do corredor, ela viu e sorriu, porque ela também tinha segredos. Ela também tinha sede de vingança, e a loteria era o palco perfeito para o teatro da mentira. Agora, ambas tinham um motivo para lutar, mas só uma sobreviveria com o prêmio. E no fundo, nenhuma era tão inocente quanto parecia. Amor? Talvez. Obsessão? Com certeza. E ao longe, o narrador escrevia com o dedo na poeira da janela.
Elas vão se matar por ele, ou por si mesmas. Capítulo 4. Tentação no sangue. Ela se chamava Luísa, irmã de Miguel, tímida aos olhos dos outros, mas havia um vulcão trancado em seu peito, e esse vulcão tinha um nome: Clara, a namorada do irmão. Luísa não sabia quando começou. Talvez fosse no modo como Clara ria com os olhos, ou como se despia para nadar sem vergonha. Talvez fosse o perfume que invadia o quarto quando ela vinha visitar Miguel, ou a forma como, certa vez, seus dedos se tocaram por acaso, mas demorados. Clara era feita de verão, e Luísa era toda inverno, mas o calor dela queimava. E Luísa, no escuro de seu quarto, se perdia em fantasias proibidas. Não havia culpa, só fome. Quando a carta da loteria chegou, Luísa viu não um jogo, mas uma chance. Uma única gota daquele líquido seria suficiente para fazer Clara olhar para ela, e não para Miguel. Para Clara tocar sua pele, sussurrar seu nome, morder seus lábios como Luísa tanto sonhava. Mas desejo é faca. E Luísa logo aprenderia que o amor que força a entrada não encontra abrigo. Apenas tragédia. Capítulo 5. Um gole de tragédia. A noite do evento final chegou. Vestidos colavam aos corpos. Olhos famintos rondavam uns aos outros. A sala da loteria era um salão dourado, decadente, onde o tempo parecia suspenso. No centro, sobre uma mesa de cristal, o frasco reluzia como um coração pulsante. Um único gole, uma única chance. Dorian e Ezra se enfrentaram como feras. Helena tentou impedir, mas o desejo era gasolina, e os dois já estavam incendiados. Ezra caiu com um corte no rosto. Dorian gritou por ela, mas Helena estava ajoelhada sobre Ezra, chorando, beijando. Camille fingia rir entre as taças de champanhe. Mas Siena se aproximou de Adam, beijou seu pescoço, e quando ele respondeu, Camille viu vermelho. O som do tapa ecoou mais alto que a música, e então, silêncio. Adam olhou para as duas e foi embora. Nenhuma venceu. Ambas perderam tudo. Luísa, escondida nas sombras, segurava o frasco. O último, Clara dançava no centro do salão, linda demais para o mundo. Luísa derramou o conteúdo em uma taça. Sorriu. Entregou a bebida. Clara bebeu. Sorriu de volta. Aproximou-se. Sussurrou em seu ouvido. Sempre soube. E a beijou. Mas então Clara cambaleou. Caiu. A taça se quebrou como promessas no chão. Capítulo 6. O preço da obsessão. O salão mergulhou em caos. Clara jazia no chão, olhos vítreos, corpo inerte. Luísa caiu de joelhos, em desespero. Achava que a amava, mas agora achava que a havia matado. Ela se cortou ali mesmo, um estilhaço de vidro na mão, um sussurro entre lágrimas. Se você morreu por mim, eu também morro por você. E então, o sangue manchou o vestido branco, mas Clara não estava morta. A poção provocava uma morte aparente, um transe profundo, um teste cruel do destino. Minutos depois, Clara acordou, confusa, fraca. Chamou por Luísa, mas era tarde. No fundo do salão, o narrador sorriu, saiu das sombras, bateu palmas devagar. Seus olhos brilhavam com prazer doentio. O amor é um jogo, mas vocês nunca quiseram amor. Quiseram controle, posse, ego, e agora? Agora tem apenas silêncio. E riu, riu alto. Riu como quem vence toda vez que os tolos escolhem amar errado. Capítulo 7. O eco final. Dias depois, a cidade amanheceu com convites negros embaixo das portas. A próxima edição da loteria estava anunciada. Mais jogadores, mais mentiras, mais sangue, porque enquanto houver corações batendo, haverá alguém disposto a matar. Luz por amor. E nas sombras, o narrador afiava sua caneta, escrevendo novos nomes.
Vamos jogar de novo.